O Sport TV News começa a exibir hoje uma série especial que vai mostrar qual é o clube com a maior estrutura de treinamento do Brasil. Nossa equipe de reportagem viajou mais de 20 mil quilômetros para avaliar os centros de treinamento dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão 2010. O resultado você acompanha a partir de agora no Sport TV News. Centro de treinamento ganha jogo? A resposta é quase padrão. É fundamental, né? Se você não tiver uma estrutura, não adianta que você não vai conseguir andar. A estrutura é fundamental. O CT ganha jogo. Todo mundo concorda. Hoje no futebol, quem não tem um bom CT fica para trás. Diante de mais essa verdade futebolística, o Sport TV se lançou num desafio: descobrir qual é o clube do Brasileirão 2010 que tem a melhor estrutura de treinamento do país. Você tem quarto para repousar, você tem internet, você tem televisão, você tem sossego. Hoje o Atlético pode dizer que ele não deve nada, a grande maioria das equipes. A gente precisa estar sempre alertando, olha, dá graças a Deus o lugar que você está. Pelas afirmações dos boleiros, todo CT seria maravilhoso. Agora, para conseguir uma análise imparcial, nós fomos pedir ajuda aos professores do curso de especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Como isso nunca foi feito antes no Brasil, os acadêmicos da bola tiveram que partir do zero. Depois de consultar livros do mundo inteiro, eles chegaram a um método de avaliação, uma planilha com mais de 400 itens. Cada item avaliado recebe uma pontuação, que varia conforme a importância que ele tem dentro da estrutura de treinamento. Por exemplo, cada campo do Atlético Paranaense recebeu 18 pontos, que é o máximo possível. Não é à toa que a seleção vai treinar lá. A lavanderia do Furacão também atingiu a pontuação máxima, só que o valor é menor, 10 pontos. Somados esses pontos, nós temos o máximo possível, digamos, um CT perfeito. Ganha a disputa o clube que chegar mais perto da pontuação máxima, que é de 4.275 pontos. Para facilitar, os professores dividiram a avaliação em 4 grandes áreas: recursos humanos, instalações físicas, recursos materiais e logística. Cada área tem um peso diferente dentro da avaliação. A de recursos humanos, por exemplo, vale mais pontos do que a de logística. Afinal, do que adianta ter uma Ferrari na mão se você não sabe dirigir um carro esportivo? Esses recursos humanos, né? Por exemplo, um podólogo é uma pessoa que tem que estar ali centrado nesse local de treinamento, cuidando dos pés dos atletas, né? Então, veja bem a riqueza de variedade de pessoas que a gente tem que estar ali trabalhando, dando assessoria a um jogador de futebol. Evidentemente que vai gerar polêmica, mas vai ser bom, muito boa essa polêmica. Os clubes terão que buscar, né, meios para que eles possam melhorar o centro de treinamento que aí está. Ganha jogo? Não, mas ajuda muito. Não perca, então, a nossa peregrinação pelos CTs do Brasil continua nesta terça. Na próxima reportagem especial, você vai descobrir por que é importante ter um gramado decente para treinar e vai entender o que faz um bom departamento médico. O Sport TV News continua a exibição da série especial que vai mostrar qual é o clube com a melhor estrutura de treinamento do Brasil. Na reportagem de hoje, você vai entender por que é importante ter um gramado bem cuidado para treinar e que diferença o departamento médico faz. Bola rolando, mas não é no estádio. É no campo de um centro de treinamento. Cena que se repete quase diariamente nos CTs dos 20 times da elite do Brasileirão. O palco perfeito para começar a nossa avaliação. A grama é um ser vivo, que carece de prevenção, carece de tratamento. A grama, aliás, só aguenta tanta pisada graças ao trabalho de pessoas como o seu Francisco, engenheiro agrônomo do Goiás. Primeiro tem que ter feito um bom trabalho de topografia, né? Nivelar o solo e depois tá podando e adubando constantemente e procurando corrigir alguns, fica aqueles buracos feitos pelo calcanhar do jogador. Nossa peregrinação mostrou que a maioria dos CTs vai bem nesse requisito básico do futebol. Mas Corinthians, Fluminense, Ceará, Vasco e Grêmio Prudente precisam melhorar. Possuem apenas um campo para treinos. Você faz um trabalho correndo o risco de uma lesão num gramado ruim, um gramado às vezes de dimensões reduzidíssimas. Então você traz prejuízo muito grande. No item academia, a avaliação é criteriosa. Não pode faltar um equipamento. Com algumas pequenas diferenças na qualidade dos aparelhos, os clubes foram bem nessa parte da avaliação.
As exceções são os times do interior paulista. No Guarani, os jogadores precisam dividir a academia com os sócios do clube. E no Grêmio Prudente, os atletas usam a sala de musculação de uma faculdade local. Um gramado com jeitão de tapete e muita malhação numa boa academia não são garantias de que os jogadores vão escapar ilesos da maratona do Brasileirão. A recuperação depois dos treinos e o tratamento de lesões são uma parte importante da estrutura de treinamento. Não é à toa que a nossa planilha dedica várias páginas para avaliar o departamento médico. O setor abriga a fisioterapia, a fisiologia, a sala do médico e, dependendo do clube, até um consultório dentário. O departamento médico também é a casa de equipamentos de nome complicado, como o aparelho de avaliação isocinética. Estamos analisando então exatamente o equilíbrio muscular para a relação entre a parte anterior e posterior da coxa, assim como o membro direito e esquerdo. E esse equilíbrio, buscando o equilíbrio muscular, é que a gente está realmente prevenindo o aparecimento de algum tipo de lesão muscular. Na verdade, os DMs dos grandes clubes estão se transformando em centros de pesquisa a serviço do futebol. O pessoal vem tratar aqui, machucou na Europa, procura os clubes brasileiros pelos profissionais, a dedicação, a capacidade que tem, os recursos que nós temos. Depois de visitarmos 20 departamentos médicos, uma coisa ficou clara. Os clubes que investem nesta área têm o retorno em campo. Jogador bem cuidado rende mais. A gente de um jogo para o outro, se a gente não tiver uma boa condição ali para recuperar e continuar, a gente acaba tendo muitas lesões, acaba se machucando muito. Até agora tive um fato recente, quando eu machuquei, tive minha contusão, que era previsto um mês de tratamento e voltei em 12, 13 dias. A terceira reportagem da série vai falar sobre concentração, parte importante da estrutura de treinamento, e por que ter cozinha e refeitório dentro do CT é fundamental para manter os jogadores em forma. O Sport TV News continua a exibição da série que vai mostrar qual o clube com a melhor estrutura de treinamento do Brasil. Temidas por um, odiada por outros, a concentração é ou não é uma parte importante da estrutura de treinamento. E a cozinha dos CTs? Parece quarto de hotel, mas não é. Essas imagens são dos alojamentos dos clubes visitados pela nossa reportagem. Todo esse conforto tem uma razão de ser. O jogador precisa gostar da concentração. E o ambiente assim fica mais gostoso porque é como se a gente estivesse em casa. Até às vezes eu tava brincando, né, que às vezes quando minha esposa não está em casa, eu pego e venho para cá porque aqui eu me sinto mais à vontade também, quando ela não está em casa, para fazer comida, essas coisas. E aqui eu tenho tudo. Já imaginou como seria difícil manter tranquilinhos os meninos da vila sem ter um salão de jogos como esse? Mesmo assim, Neymar e sua trupe dão trabalho. Eles desarrumam o hotel, a cama, aí um mexe com a cama do outro, desarruma, fazem aquelas brincadeiras como todo jovem gosta de fazer. Ao contrário do que muitos torcedores pensam, a concentração não é só usada em véspera de jogos importantes. Uma boa estrutura de alojamentos ajuda a comissão técnica a melhorar a rotina de treinos durante a semana. Você ter uma estrutura de concentração, onde você possa fazer full time, você pode trazer teu grupo pela manhã para tomar um café, você trabalha, esse grupo almoça, repousa, treina, tem a refeição para depois ir para casa. Apenas metade dos clubes da elite do brasileiro possui concentração. É um problema que não afeta somente clubes pequenos, como o Grêmio Prudente e o Guarani. Times grandes como o Flamengo, o Fluminense e o Internacional também não têm concentração. Mas já vai ter full time no janeiro, se o cara treina de manhã, aí ele vai embora para casa, que ele vai para casa, ele vai na praia, dá um mergulho na praia, come uma pizza, um guaraná, às vezes toma um shopping e volta à tarde para treinar. Se ele treina de manhã, ele tem que pegar o carro, se deslocar para a casa dele, muitas coisas ali podem fazer com que ele perca o foco. O problema da comida fora de hora é coisa séria. Jogador acima do peso rende menos. Por isso, a cozinha dos CTs é uma grande aliada dos atletas na guerra contra a balança. Eu sou aquele nutricionista chato, eu fico do lado do buffet e falo, não, você tá acima, não pode, não pode, não pode. Aí, pô, mas só pode salada? Assim, não, salada, arrozinho, feijão, um pedacinho de carne. Além da comida, o nutricionista também controla a suplementação. No Avaí, os jogadores não têm problemas com cãibras há mais de 2 anos, graças a um combinado especial de comprimidos. Hoje a gente tá usando a arma secreta, né, que tava brincando, o kit. São 12 comprimidos que eles tomam
antes do jogo. Essa vigilância constante na hora de comer não se repete em todos os clubes. Somente 13 times têm cozinha e refeitório nos seus CTs. Mais uma vez, o problema afeta grandes e pequenos. Ceará, Corinthians e Palmeiras estão no grupo daqueles que não têm cozinha. Nossa jornada pelos clubes não se limitou apenas ao que é mais aparente nos centros de treinamento. Para avaliar os 400 itens previstos, também tivemos que investigar auditórios, vestiários, salas de imprensa, rouparias, material esportivo. Amanhã você vai descobrir como tudo isso afetou a pontuação final de cada clube. No quarto episódio da série você vai descobrir quais são os clubes que ocupam as 10 últimas posições em nossa avaliação. A jornada para descobrir qual é o clube com a melhor estrutura de treinamento. Foram meses de trabalho, viagens por todo o país para avaliar quem tem a melhor e a pior estrutura entre os 20 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, chegou a hora. Hoje, na quarta reportagem da série, vamos conhecer os clubes que precisam investir muito na melhoria de suas estruturas. Foram 20 mil quilômetros percorridos para visitar 12 cidades em 4 regiões do país. No total, 8 mil itens foram avaliados nos 20 clubes do Brasileirão. O resultado final desse esforço de apuração você começa a acompanhar a partir de agora. Antes, uma breve revisão. A planilha elaborada pelos professores da Universidade Federal de Viçosa tem mais de 400 itens. Cada item avaliado tem uma pontuação que varia conforme sua importância. Os pontos são somados e ganha o clube que chegar mais perto da pontuação máxima, que é de 4.275 pontos. Qual será o time com a melhor estrutura de treinamento do Brasil? A mudança de endereço custou caro ao último colocado na avaliação, o Grêmio Prudente. A equipe mudou de Barueri para Presidente Prudente no começo do ano e ainda não tem um CT. O clube só pontuou na área de recursos humanos e na de recursos materiais. Os treinos acontecem no Prudentão ou num campo emprestado. A academia de musculação pertence a uma faculdade local. Resultado, o clube conquistou apenas 395 pontos. O Ceará voltou à primeira divisão do Brasileiro, mas ainda precisa investir para ter um CT de clube grande. O time só tem o campo do estádio Vovozão para treinar. A avaliação dos profissionais da comissão técnica e do corpo médico foi baixa e falta limpeza em alguns locais. Por isso, o clube conquistou apenas a penúltima colocação, com 1.705 pontos. A situação deve melhorar depois da inauguração da concentração e do refeitório, o que deve acontecer durante a Copa do Mundo. A Toca do Leão do Vitória ficou na 18ª colocação, com 1.943 pontos. O centro de treinamento fica numa área grande, 300 mil metros quadrados, nos fundos do estádio Barradão. O clube perdeu pontos no critério de limpeza em diversas instalações. Além disso, a diretoria proibiu o acesso da nossa equipe à concentração e ao refeitório. A diretoria está se esforçando, mas o CT do Atlético Goianiense ainda precisa melhorar. Ficou em 17º lugar, com 2.156 pontos. O Dragão tem que ampliar e equipar o departamento médico, que ainda é acanhado. O vestiário precisa ganhar armários com espaço para todo o material esportivo dos jogadores. Mas o CT está num bom caminho. Tem bons campos e uma concentração que não deixa nada a dever. O Guarani voltou à primeira divisão, mas ainda não se recuperou dos problemas administrativos do passado recente. 2 campos de treino não estão em boas condições. Os jogadores fazem musculação na mesma academia que os sócios do clube. Faltam equipamentos no departamento médico e o vestiário precisa ser reformado. Por tudo isso e pela ausência de uma concentração, o Bugre ficou em 16º lugar, com 2.252 pontos. A boa estrutura de campos não foi suficiente. Com 2.255 pontos, o Avaí ficou no 15º lugar. O clube de Florianópolis precisa melhorar o vestiário e a sala de musculação. O Avaí também tem que modernizar o departamento médico e construir uma concentração. As mudanças estão nos planos da diretoria, que sabe da importância de investir para permanecer na elite do brasileiro. O tricolor carioca precisa investir pesado para dar condições de trabalho ao técnico Muricy Ramalho. O Fluminense ficou em 14º lugar, com 2.297 pontos, a pior colocação entre os clubes cariocas. O CT das Laranjeiras tem apenas um campo para treinos. Falta concentração, cozinha e um espaço maior para o departamento médico, que é bem equipado. Time com a 2ª maior torcida do país, o Corinthians ainda não tem um centro de treinamento que possa competir com seus rivais paulistas.
O clube ficou na 13ª posição com 2.439 pontos. A equipe treina apenas em um campo no Parque São Jorge, não tem concentração e nem cozinha. Daqui a 2 meses, o Corinthians promete inaugurar um novo centro de treinamento, com 6 campos, vestiários e departamento médico, tudo no Parque Ecológico. O Vasco conseguiu o 12º lugar com 2.650 pontos. O time vascaíno só tem o campo do estádio de São Januário para treinar, o que cria um problema porque o gramado precisa ser preservado para os dias de jogo. O clube tem concentração, mas as instalações poderiam passar por uma reforma. A academia tem variedade de equipamentos, mas é apertada. Falta de espaço também é um problema na fisiologia. O destaque positivo é o setor de fisioterapia, bem equipado e com profissionais experientes. O Flamengo tem 3 campos para treinar, mas 2 deles estão no Ninho do Urubu. As instalações do CT ainda deixam muito a desejar quando comparadas com a de clubes do mesmo porte do rubro-negro. A situação de treino melhora um pouco na Gávea. Lá tem auditório para preleções e uma boa sala de musculação. Mesmo assim, o clube com a maior torcida do Brasil até hoje não tem concentração e muito menos cozinha e refeitório. Ficou em 11º lugar, com 2.690 pontos. Tá curioso para saber quem tem a melhor estrutura de treinamento no Brasil? Você vai descobrir nesta sexta-feira aqui no Sport TV News. O Botafogo é o clube com a melhor estrutura de treinamento entre os times cariocas. No espaço apertado do CT João Saldanha, o alvinegro conseguiu colocar departamento médico, piscina, sala de musculação e vestiário. A parte de campos melhorou muito depois que o clube passou a contar com a estrutura do Engenhão. Para conseguir mais pontos, o Botafogo teria que aumentar e modernizar a concentração. Ficou em 10º lugar, com 2.814 pontos. O Grêmio treina num campo suplementar e no gramado do Estádio Olímpico. O CT do clube tem a melhor sala de edição de imagens e banco de dados de jogadores. Os espiões tricolores acompanham todos os passos dos rivais e ficam de olho nos destaques em campeonatos dos 5 continentes. O clube perdeu pontos por não ter concentração e mais campos para treinamento. Ficou com a 9ª posição, com 2.964 pontos. O Goiás conseguiu o 8º lugar, com 2.993 pontos. O clube montou um bom departamento médico. Os vestiários dos jogadores e da comissão técnica impressionam. O problema é que a estrutura de concentração fica na Serrinha, longe do CT, o que dificulta a questão de logística. Além disso, os quartos são um pouco apertados e apenas um banheiro para todos os jogadores. Nada como treinar em casa. O Internacional montou seu centro de treinamento no complexo do Beira-Rio. A área médica, vestiários, auditório e sala de musculação foram muito bem avaliados. Toda a estrutura, com exceção dos campos, fica embaixo da arquibancada do estádio e tem ótimo acesso ao gramado. A falta de concentração e área de lazer para os atletas acabou deixando o clube na 7ª colocação, com 3.032 pontos. O CT do Palmeiras é bem estruturado. Bons campos, sala de musculação e vestiário espaçoso. O Verdão fez uma parceria com uma empresa de saúde e agora tem equipamentos de última geração no departamento médico. O clube não tem concentração e nem cozinha. Isso deve mudar quando o ginásio for derrubado para dar lugar a novas instalações. O Palmeiras ficou em 6º lugar com 3.107 pontos. Agora nós vamos descobrir quais são os 5 melhores CTs do Brasil. O resultado da avaliação comprovou que uma excelente estrutura de treinamento ajuda sim a ganhar jogo. Os times que estão neste grupo vencedor conquistaram 7 títulos brasileiros nos últimos 10 anos. Eles também conquistaram quase metade das vagas para a Taça Libertadores no mesmo período. O 5º lugar na avaliação é do Santos, com 3.142 pontos. O clube investiu pesado nos últimos 5 anos para montar uma estrutura de treinamento de primeira linha. A concentração do CT Rei Pelé é grande e confortável, com um salão de jogos de dar inveja. A caixa de areia também faz às vezes de quadra de futevôlei, mas a sala de musculação poderia ser um pouco maior e um dos campos tem problemas de nivelamento. O São Paulo confirmou sua tradição de ter uma das melhores estruturas do Brasil. Tudo funciona à perfeição dentro do CT. Concentração, restaurante, piscina, tem até campo exclusivo para o treinamento de goleiros, algo raro nos CTs do país. O departamento de reabilitação, o Refis, é referência em tratamento e atrai jogadores do mundo todo. O tricolor paulista perdeu pontos porque não tem alguns equipamentos de fisiologia. Ficou em 4º lugar, com 3.447 pontos.
A nossa medalha de bronze vai para o Cruzeiro, com 3.465 pontos. O clube teve a melhor pontuação na avaliação da comissão técnica e dos profissionais da área médica. A Toca da Raposa tem campos de dar inveja a qualquer estádio no Brasil. Além disso, a sala de musculação possui um sistema digital que vigia o exercício dos jogadores. A área de lazer da concentração poderia ser um pouquinho melhor. Não é à toa que Dunga escolheu o CT do Caju para preparar a seleção brasileira. Na vice-liderança, com 3.509 pontos, ficou difícil achar defeitos na estrutura do Atlético Paranaense. São 8 campos oficiais, cozinha industrial que serve 15 mil refeições por mês, auditório para 200 pessoas e uma concentração que mais parece um hotel. Toda essa estrutura sai caro. O Atlético precisa vender um jogador de destaque por ano para cobrir os gastos. A diferença para o líder ficou mesmo nos detalhes. A ausência de um equipamento de musculação e de uma sala de espera foram alguns dos itens que atrapalharam o Furacão. A avaliação científica contrariou a crença de que São Paulo, Cruzeiro e Atlético Paranaense têm as melhores estruturas de treinamento do Brasil e mostrou que definitivamente a lógica no futebol não é exata. A cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, ganhou o título de melhor estrutura do país, com 3.538 pontos. A conquista é resultado de uma política de investimento que começou há 10 anos. A área de 250 mil metros quadrados abriga o futebol profissional e as categorias de base. O clube é pioneiro no uso de tecnologia verde, como energia solar e aquecimento com gás natural. Além disso, conseguiu a melhor nota na área de instalações físicas e recursos materiais. Na parte de equipamentos de fisioterapia e fisiologia, o Atlético também conquistou a pontuação máxima. Só que toda essa estrutura ainda não foi capaz de colocar o Galo entre os times mais vencedores do Brasil. A falta de títulos não abalou o otimismo que o técnico Vanderlei Luxemburgo manifestou em março, quando o CT do Atlético Mineiro foi avaliado. Conhecendo o que eu conheço, tá certo? Gostaria, tá certo? Que todos os CTs, nós temos hoje CTs, se tornasse o que o Atlético está se tornando e que o Brasil pudesse ter outros como esse e como outros que nós conhecemos.